Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Estamos aqui no nosso 5º dia de jejum e oração. E vamos compartilhar de uma palavra poderosa, de uma palavra transformadora, de uma palavra que com certeza vai edificar a sua vida e vai transformar a sua vida. Não esqueça de compartilhar, porque assim como você está sendo edificado por essas palavras, outras pessoas que muitas vezes não têm acesso ao Evangelho podem ser edificadas também com essa palavra. E você pode contribuir com isso compartilhando, passando para essas pessoas o link, recomendando que elas assistam essas palavras, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. E ela pode transformar a vida desses amados seus também. Então não deixe de compartilhar e avisá-los todos os dias às 20 horas, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Durante esses 10 dias de jejum e oração haverão palavras e com certeza, não só a sua vida, mas a vida deles serão transformadas também e grandes testemunhos nós teremos ao final dessa campanha. Eu conto com você. Hoje nós vamos compartilhar, dividir de uma palavra muito interessante. E o título dela é Mover-se no Sobrenatural nos traz alegria. E vamos começar já com o texto do Senhor. Pega a sua Bíblia aí, abra lá no livro de João, no capítulo 2. E ali nós vamos começar a ler. E a palavra de Deus diz o seguinte: E ao 3º dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Papai querido, em nome do Senhor Jesus, papai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante do seu Espírito, diante da revelação, do rema da tua palavra, para que a tua palavra, Senhor, penetre nos nossos corações, transforme a nossa vida e nós possamos ser realmente, Senhor, transformados pelo poder dessa palavra. Espírito Santo de Deus, tu conheces as nossas dificuldades, o Senhor sabe aonde nós devemos aprender, o Senhor sabe quais são as áreas da nossa vida que nos faltam alegria e que nós precisamos realmente, Senhor, de uma transformação sua. Por isso tenha liberdade, Espírito Santo, de falar conosco, de mudar a nossa vida, de fazer com que nós saiamos dessa palavra transformados em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Muitos de nós, ou talvez até todos nós, já passamos ali por momentos de tristeza ou por momentos de desapontamento em nossas vidas.
um ente querido que se foi, um sonho que não foi realizado, né? Algo tão esperado ou qualquer outro tipo de circunstância que muitas vezes nós estávamos esperando e não aconteceu. Isso nos causa tristeza. Assim estava para acontecer nessa festa, não é? A Bíblia relata que durante o casamento o vinho acabou. E veja, vinho naquela época era algo que era demorado para ser produzido. Demorava-se algo em torno de 3 dias para se produzir uma determinada quantidade de vinho. Então não era algo que poderia ser um problema, né? Que poderia ser resolvido ali rapidamente. Além disso, o vinho era o combustível da festa, né? As pessoas, elas bebiam o vinho e o vinho trazia ali a alegria necessária para que aquela festa se tornasse inesquecível aos convidados. Com certeza, o noivo, ele fez a previsão de vinho para aquela determinada quantidade de pessoas que ele havia combinado. Não é? Com certeza ele fez isso, mas algo deu errado. No meio da festa, o vinho acabou. Foram falar com o noivo que o vinho havia acabado. E aí estava à beira de frustrar a festa. Frustrar um momento tão importante que é a festa do casamento. Comparando hoje com as nossas vidas, quantas vezes nós fazemos planos e ali no decorrer do tempo de espera daquele plano, as coisas não acontecem ou as coisas se frustram. Planejamos uma viagem, não é? De repente você planeja uma viagem para o seu momento de férias e quando está chegando ali próximo à viagem, algo acontece e você vê que não vai ser possível que aquela viagem aconteça. Um casamento, você planeja, né, os noivos planejam o casamento, marcam a data, alugam o salão, fazem tudo aquilo que é necessário, aluguel de roupa, aluguel de vestido, e planeja a viagem, e quando o casamento está chegando próximo, algo dá errado. Eu tenho testemunho para isso. Meu filho viveu isso. O casamento dele estava marcado para o ano passado, para metade do ano passado. E aí, por conta, né, de todo esse momento que nós estávamos vivendo no ano passado da pandemia, ele precisou adiar o casamento dele. Nós vivemos isso. Durante meses, ele e a noiva, né, hoje minha nora, planejaram aquilo, fizeram tudo, existia toda uma ansiedade da chegada daquele momento. Quando chegou próximo do casamento, tiveram que adiar para outra data. Próximo da outra data, tiveram que adiar novamente para uma outra data mais para frente. Ou seja, foram frustrações que foram acontecendo na vida dele, mas, só para terminar, felizmente, em fevereiro ele conseguiu se casar e dar a festa que ele queria, né, resolveu-se o problema. Mas a frustração havia acontecido. Mas glória a Deus que o Senhor preparou o momento do casamento para ele. Mas nessa festa aconteceu isso. Acabou o vinho. Mas existiu ali um fator decisivo que fez com que esse princípio de problema e grande que estava surgindo naquela festa fosse resolvido. E o que fez que mudasse isso para que não acontecesse todo esse problema foi a fé. A fé de uma pessoa que acreditou que um dos convidados que estavam naquela festa poderia resolver esse problema. E essa pessoa que teve esse momento de fé foi Maria, a mãe de Jesus. Não é? Vemos que Maria ficou sabendo do ocorrido. Alguém chegou para ela e falou assim: acabou o vinho.
E ela entendendo essa situação e movida ali, né, pela sua fé, sabendo que essa situação de acabar o vinho poderia prejudicar a festa, e sabendo que o filho dela estava lá, e ela conhecia quem era o filho dela, ela pensou o quê? Enchendo-se de fé. Vou falar com Jesus. E Jesus, com certeza, vai conseguir resolver essa situação. A fé moveu o coração de Maria para chegar até Jesus e passar o problema para ele. Mas, estranho, Maria chegou até ele, passou o problema para ele, mas Jesus respondeu de uma maneira estranha. Nós lemos aqui, Jesus falou para ela assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Estranho a maneira com a qual Jesus respondeu para sua mãe. Na realidade, Jesus não estava sendo arrogante, Jesus não estava sendo mal educado, nem desrespeitoso com a sua mãe. Na realidade, o que Jesus estava fazendo era testando a fé de Maria. Jesus estava, através desse comportamento, estimulando a fé de Maria. Por quê? Maria poderia chegar para ele e falar: então deixa para lá, então essa festa não é nossa mesmo, deixa se virar. Mas não, ela foi atrás e foi buscar a quem poderia resolver o problema, cheia de fé. E o que aconteceu? Teve a fé necessária e Jesus transformou água em vinho. Quando você leu ali o almude, é algo em torno de 80 litros. Então eram 6 talhas, cada talha tinha algo em torno aí de 80 litros. Então depois você faz a conta quanto de vinho Jesus ali não transformou. Hoje nós vivemos situações idênticas. Quantos problemas que aparentemente sem solução podem tirar a nossa alegria? Quantas vezes nós olhamos para uma determinada situação na nossa vida e aquela situação tira a alegria? Nós ficamos sem ânimo para de repente fazer um passeio, sem ânimo de repente para nos reunirmos, sem ânimo para fazer nada, porque aquela situação tirou a nossa alegria. É nesse momento que nós devemos agir como Maria agiu, encher o nosso coração de fé e buscar a solução do problema em quem pode resolver o problema para nós: Jesus. E da mesma forma que Jesus resolveu o problema desse casamento, da mesma forma que Jesus resolveu o problema desse noivo, fazendo com que a alegria da festa não se perdesse, Ele pode também trazer a alegria para essa situação que você está vivendo. Da mesma forma que Jesus transformou algo sem cor, sem cheiro, né, sem paladar, que é a água, em algo que realmente trazia vida, saboroso. E o vinho, na Bíblia, ele tem ali a comparação com a alegria. Não é? Então, o vinho, quando se fala de vinho na Bíblia, em boa parte, né, das vezes em que se fala de vinho, se fala de alegria, que o vinho representa a alegria. Então, quando Jesus transformou algo sem cor, sem gosto, né, em algo que traz a alegria, da mesma forma, Ele pode fazer com as situações que você está vivendo. De repente você está vivendo uma situação onde você não sabe como resolver a situação, está sem gosto, está sem direção, você não tem mais prazer em fazer nada, você não tem prazer de chegar em casa, você não tem prazer de abraçar a sua esposa, de abraçar os seus filhos, ou de ir trabalhar, porque muitas vezes você está vivendo um problema na sua empresa, ou você está vivendo um problema no seu trabalho, e você não tem mais prazer de ir para lá. Entregue esse problema para Jesus. Coloque essa situação para Jesus. Coloque essa situação
diante daquele que pode resolver essa situação e trazer a alegria de novo. Coloque tudo isso, todos os seus problemas, coloque todas as suas frustrações, coloque todos os seus dilemas, coloque tudo aquilo que tira a sua alegria diante do Senhor. E quando você apresentar esse problema diante do Senhor, pode ter certeza, Ele vai resolver a sua situação. E a alegria do Senhor, que é a sua força, vai nos alegrar e você vai voltar a ter ânimo novamente e você vai voltar a ter novamente a vontade de viver, a vontade de compartilhar, a vontade de ser alegre, a vontade de fazer as coisas dentro da sua vida. Quantas vezes, meus amados, nós ouvimos dia após dia no noticiário pessoas que tiram a sua vida porque entraram em um estado de depressão tão profunda que elas não viram outra solução a não ser tirar a própria vida, imaginando que tirar a vida vai resolver o problema dela. Não vai. O que elas precisam saber é que existe alguém que pode transformar água em vinho, pode transformar uma depressão em alegria, pode transformar uma empresa falida em uma empresa próspera, pode transformar um casamento acabado, um casamento sem futuro, em um casamento abençoado, uma família abençoada. Pode transformar uma pessoa em um leito de morte, em uma pessoa saudável, que vai compartilhar aquilo que Jesus fez na vida dela. É nossa função, amado, é nossa função, em primeiro lugar, termos a nossa alegria restaurada. O que é que tem provocado a falta de alegria na sua vida? Quais são as suas aflições? Aonde você precisa do sobrenatural do Senhor na sua vida para que a alegria volte? De que forma? Aonde precisa ser tocado para que a sua alegria volte? Nós precisamos ter a nossa vida alegre. Nós precisamos irradiar para as outras pessoas a alegria do Senhor. Mas para que isso aconteça, você tem que ser alegre. Você tem que ter todas as áreas da sua vida tratadas com o vinho da alegria que é o Senhor Jesus. E a segunda parte é, a partir do momento em que você receber esse tratamento, a partir do momento em que áreas da sua vida forem consertadas e você transbordar da alegria do Senhor, é transbordar essa alegria na vida das outras pessoas. Pessoas que, como eu disse para você, estão depressivas. Pessoas que estão muitas vezes com suas empresas falindo e não sabem como resolver a situação. Pessoas que estão desesperadas no seu emprego, nas suas finanças, na sua saúde. E o vinho do Senhor, a alegria do Senhor pode transformar a vida deles. E o Senhor vai usar você para que essas pessoas possam ter a mesma alegria que você tem. Aleluia! É nisso que nós cremos, é nisso que nós nos fortalecemos, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está alegre, a nossa força vem e nós podemos viver com mais qualidade de vida. Aleluia, meus amados! Que essa palavra tenha confortado o seu coração, que essa palavra tenha mudado a sua maneira de enxergar muitas vezes situações que você está vivendo e que de repente você não sabia a quem procurar. Procure o vinho, procure o autor e consumador da sua fé, procure Jesus Cristo. E se você ainda não tem Jesus Cristo,
Se você ainda não teve a oportunidade de experimentar desse vinho, deixa eu dizer algo para você. Ele está disponível e ele é gratuito. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você não tem que pagar nada, você não tem que fazer voto nenhum, você não tem que fazer absolutamente nada. Ele está disponível para você. A única coisa que é pedido é que você reconheça que só Ele pode transformar a sua vida e entregue a sua vida a Ele. A partir do momento que você fizer isso, a alegria do Senhor vai encher o seu coração e você vai conseguir resolver todas essas situações que nós enumeramos aqui na sua vida para que você se transforme em uma pessoa alegre. Pense nisso. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, basta apenas levante a sua mão, diga para o Senhor: eu me arrependo dos meus pecados e eu queria que o Senhor entrasse no meu coração. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. E Ele vai entrar no seu coração e a alegria do Senhor vai tomar a sua vida. Vamos orar? Papai querido, em nome do Senhor Jesus, papai, nós pedimos ao Senhor, Deus, que a alegria do Senhor esteja invadindo as nossas vidas. Que nós sejamos abundantemente encharcados pela sua graça, papai, pela sua alegria, pelo seu favor. Mas que nós tenhamos também sentimentos, papai, de compaixão com aqueles que precisam, Senhor, da sua alegria. Enche-nos, Senhor, da compaixão do Senhor. Tira-nos, Pai amado, da zona de conforto, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor e encher de alegria a vida daquelas pessoas. E é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos, papai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a graça dEle. Deixa eu dar 2 recados para você. Primeiro, nós esperamos você, como eu falei, amanhã às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Espero uma nova palavra abençoada para você. Segundo, domingo, dia 25, voltamos com os nossos cultos presenciais. Estamos esperando para você. Domingo, excepcionalmente, às 17 horas. Não esqueça, programe-se aí, para você não perder o horário. Domingo, dia 25, às 17 horas. Esperamos você lá na comunidade Casarão do Feital e com certeza uma palavra abençoada vai ser ministrada nas nossas vidas. Fiquem com Deus.